Fala, galera! E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje, a semana que está recheada de lives. Eu escolhi a semana para a gente fazer lives de segunda a quinta-feira. Ontem tivemos uma live para tratar das diferenças de limitada e de SA para fins de constituição de holdings. Grande André Couto, meu irmão. Fala, Ciro, meu querido. Fileto, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um erro que você não pode cometer no contrato social. Vou escrever aqui o tema e já começo a falar com vocês. Pronto, deixa eu salvar aqui. Fixar comentário. Obrigado pela paciência de vocês, enquanto eu escrevi aqui o tema do nosso bate-papo de hoje, um erro fatal que você não pode cometer no contrato social. Isso vale para os advogados que estão me assistindo, vale para os contadores que estão me assistindo. Fala, Rafa, beleza? Wellington, todos sejam bem-vindos aqui. A Harry Cunha falou que perdeu as lives anteriores. Só teve a live essa semana ontem, tá, Harry? E ficou assim salva no meu Insta, então fique à vontade. Grande Alvonei, a gente vai ter live hoje, amanhã e também na quinta-feira. E domingo tem uma live especial sobre como sair do ciclo vicioso da advocacia de partido. O Ciro está ansioso para ver essa live. Você vai receber dicas, Ciro, que vão mudar a tua vida em relação a isso. A Tati Miranda Rodrigues dizendo, olha, prometo só ouvir. Nunca tive uma aluna que tanto perguntou quanto você, que barato. Fala, Humberto Júnior, meu irmão, beleza? Como é que tá a Vitória aí? Eu ia esse final de semana agora de moto para Domingos Martins, ali fazer o circuito cervejeiro. Só que o tempo não está ajudando, né? O tempo está bem fechado. Aí eu fico um pouco preocupado, porque segunda-feira tem que estar em Brasília. Fiquei com receio de ter dificuldades para voltar. Vamos lá, pessoal. Dei boa noite, um alô para vocês aqui. Vou pedir que vocês, por favor, compartilhem essa live com pessoas que possam ter interesse de obter esse bate-papo, esse conhecimento que a gente vai dividir hoje. Aqui no aviãozinho, embaixo no seu celular, você pode compartilhar com pessoas a realização dessa live ao vivo. Ela vai ficar gravada, como de costume. Então, vamos em frente. Olha só, pessoal. Contrato social. Contrato social é o documento necessário à constituição das sociedades contratuais. São sociedades contratuais, aquelas cuja formação das relações se dá através de um contrato social e não de um estatuto social, como acontece na SA ou na cooperativa. Então, o contrato social é o documento inicialmente mais importante de uma sociedade contratual, especialmente de uma sociedade do tipo limitada, que é disparado o tipo societário mais presente no mercado. São quase 7 milhões de sociedades limitadas ativas hoje no Brasil. E nós sabemos que não é costume do empresariado brasileiro contratar advogados para fazer o seu contrato social. De fato, o costume da atividade econômica no Brasil, dos empresários no Brasil, é contratar o contador que vai ficar responsável por realizar os atos burocráticos de registro para que depois possa ficar responsável pela escrita contábil daquela sociedade e acaba sendo o contratado para a confecção do instrumento societário. Até aí, veja, não há para mim de cara um grande defeito nisso, né? Os contadores podem fazê-lo, eu não vejo problema em fazê-lo, apesar de achar que melhor seria que os contadores tivessem parcerias com o escritório de advocacia para que estes pudessem elaborar o contrato social ali com uma verticalização no direito maior em razão, claro, da formação. Cada um
dentro da sua área de atuação, da sua formação. Só que a verdade é que não é tão simples assim, conseguir conquistar clientes no direito societário para fazer os contratos sociais. É muito comum que a gente encontre sociedades já registradas e a gente se depare com contratos sociais que merecem atenção, que pecam de alguma forma em algum dos seus elementos. E existem várias coisas em um contrato social que merecem revisão. Na semana que vem, quando eu fizer o evento Arquitetando a Limitada, de segunda a quarta-feira, segunda, terça e quarta, às 19 horas, quem não fez a inscrição aí, é só escrever "eu quero" aqui, que vai chegar para você no inbox uma mensagem para você fazer a inscrição, um evento gratuito, Arquitetando a Limitada. Basta escrever, de novo, "eu quero" aqui. Eu vou falar com vocês na segunda aula de terça-feira, a primeira aula de segunda-feira, sobre os principais erros de contrato social que você pode identificar para que você possa ter nisso uma oportunidade de negócio. O objetivo é que você, ao se deparar com um contrato social que tenha alguma inconsistência, algum erro mesmo, você saiba identificar esses erros e saiba propor propositivamente, proativamente para os seus clientes a adequação desses contratos sociais, a modernização desses contratos sociais. Caramba, volta e meia eu vejo contrato social recente falando em concordata. Recente, né? A gente teve mudanças na legislação societária nos últimos 3 anos, mudanças relevantes e que não foram levadas aos contratos sociais quando poderiam ser. A gente fala hoje de assembleias virtuais, a possibilidade de tomada de decisões em grupos de WhatsApp ou outros quaisquer. E em cima disso, você tem na sua mão a possibilidade de ganhar dinheiro, se não quando fez o contrato social, porque, como eu disse, é difícil a contratação de advogados para fazer o contrato social, você tem a oportunidade de monetizar a adequação dos contratos sociais que passam pelas suas mãos. E isso é bacana de fazer, né? Isso, inclusive, melhora a visão do seu cliente sobre você, principalmente, Ciro, para quem trabalha com advocacia de partido, que é o papo que você está ansioso para ver, você fica naquele reme-reme de cuidar das coisas do cotidiano ali, uma açãozinha aqui, outra acolá, não sei o quê, mas o filé mignon você não morde, porra. Então, encontrar brechas para você apresentar propositivamente o seu serviço mais qualitativo significa a possibilidade de você monetizar melhor essa relação, te dando uma dica rápida de parte do que eu vou conversar com vocês no domingo às 10 da manhã, como sair da advocacia de partido para a advocacia empresarial, societária principalmente. Mas agora, hoje, eu guardei para esse tema um erro fatal que você não pode cometer no contrato social, no nascimento da sociedade. E esse é um dos erros que mais estão presentes no dia a dia dos contratos sociais. Capital social. Quero conversar com vocês sobre a importância do capital social para as sociedades e por que a desatenção desse item é um dos maiores erros que eu observo em relação a contrato social. Para quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Semana que vem tem o evento Arquitetando a Limitada. É só jogar um "eu quero" aí no comentário que chega para você ali o link no inbox. Mas enquanto isso, por que o contrato social, o capital social é tão importante no contrato social? Para que serve o capital social? O capital social é conceitualmente a soma de esforços financeiros dos sócios para a consecução do objeto social. É a soma de esforços financeiros, patrimoniais dos sócios para fazer com que a sociedade seja criada, estabelecida e execute o seu objeto social. Significa dizer
que o capital social não é um número aleatório, não é um número holístico, não é um número cabalístico. O capital social deve expressar o verdadeiro valor necessário ao investimento dos sócios para fazer colocar de pé a sociedade e fazê-la caminhar até o momento em que ela possa andar por suas próprias pernas. Professor Luiz Couto, meu irmão, seja muito bem-vindo. Quem não segue o professor Luiz Couto aí, faça a gentileza de fazê-lo, galera. Sabe tudo sobre investimentos financeiros na holding. Hoje fiz uma mentoria, Luiz, com 2 advogadas que estão com uma cliente que tem 90% do patrimônio oriundo de investimentos financeiros. Corroborando, Luiz, com o que você tem falado com a rapaziada, da importância de saber tratar de investimentos financeiros para trabalhar com holding e planejamento sucessório. Então, só para continuar a nossa conversa, o capital social não pode ser tirado do nada, de lugar nenhum. O capital social deve sair de um plano de negócios. Eu devo projetar quanto eu preciso investir para colocar o negócio para andar e quanto eu preciso investir para manter esse negócio caminhando até que ele ande por suas próprias pernas. Em cima disso, é que você vai saber qual é o número do capital social. Sempre que você ignora isso, você fere um princípio chamado princípio da realidade no capital social. Sempre que você tem um capital social que não expressa o verdadeiro valor investido pelos sócios, você fere, repito, o princípio da realidade do capital social. E quais são as consequências de ferir esse princípio e, consequentemente, por que eu estou dizendo que esse é um dos erros mais fatais em matéria de contrato social? É porque tudo na vida contábil da sociedade nasce a partir do capital social. Todos os lançamentos contábeis da sociedade terão como pontapé inicial, como marco zero, o capital social. Se esse valor não é real, não é fidedigno, toda a contabilidade dali em diante estará prejudicada. No final do dia, tecnicamente, essa sociedade nunca terá uma contabilidade realmente saudável. Porque o marco zero é o capital social, está errado. Então, se eu tenho, por exemplo, um investimento de 4 milhões de reais para constituir uma sociedade que vai explorar um restaurante de bom nível. Investimento total necessário. Foi feito um estudo e tal, um plano de negócio. 4 milhões. Se eu lançar no capital social um valor aleatório, exemplo, 100 mil reais, de onde surgiu toda a energia financeira para botar aquele restaurante de pé? Como se pagou pelos equipamentos que pertencem ao restaurante? Como é que o contador, e eu sei que tem contadores aqui, vão entender bem o que eu estou dizendo, como é que o contador vai poder contabilizar os investimentos feitos para compra de equipamentos, para a obra, contratação de pessoas, naquela sociedade, se ela não recebeu formalmente recursos financeiros para isso? Aí parte da ideia de que eu não tenho como contabilizar os equipamentos comprados em nome da sociedade. Eu não posso fazer os pagamentos para os profissionais em nome da sociedade. E isso vai impactar no resultado patrimonial dessa sociedade. Erro fatal cometido pelo sócio na origem da constituição da sociedade. O capital social, por exemplo, vai servir para se identificar se aquela sociedade está em lucro ou está em prejuízo. Por quê? Tecnicamente, num jeito muito simples de explicar, é claro que na contabilidade isso tem detalhes maiores, mas um jeito bem simples de explicar é, quando a sociedade vive patrimonialmente acima do valor de capital social, ela está em lucro. Quando ela está patrimonialmente abaixo de capital social, ela está em prejuízo. É muito comum que as sociedades tenham, a partir do seu nascimento, um período de prejuízo.
porque ela faz queima de caixa. O dinheiro é gasto, ele é usado para colocar a sociedade de pé. Depois que ela começa a produzir riquezas e receber suas receitas operacionais, ela passa então a recompor isso. Em dado momento, ela recompôs tudo que foi investido. E em dado momento, ela passa esse tópico, ela ultrapassa o valor daquilo que foi de investimento inicial. É a partir desse momento que eu consigo apurar que a sociedade está em lucro. É a partir desse momento que eu posso falar na distribuição de dividendos. Repare a importância do elemento capital social, porque é ele que vai ditar se eu posso licitamente retirar recursos da sociedade para o bolso dos sócios. Quando os sócios retiram da sociedade lucros fictícios, eles são obrigados a repor na forma do 1009 e do 1059. Então, o capital social precisa ser real para que a contabilidade seja real, para que os resultados sejam reais, para que haja licitude nas retiradas que os sócios fazem a título de dividendos. Do contrário, tudo é uma grande ficção. Tudo é um grande castelo de cartas que vai ruir facilmente. Como é que você explica aquele restaurante que você montou recheado de equipamentos caríssimos, que se alguém for avaliar tem 4 milhões investidos, e um capital social de 100 mil reais? Ou o que é pior, muitas vezes, eu sei que vocês já viram isso várias vezes. O capital social é de 10 mil reais em 10 mil cotas de R$1. Porra! Outro problema de um capital social mal colocado em valores irreais diz respeito aos sócios que se comprometem a investir, mas acabam falhando com esse investimento. O sócio remisso é aquele que subscreve o capital, mas não integraliza esse capital. E ele pode ser cobrado, ele pode ter a participação reduzida, ele pode ser excluído da sociedade, nos termos do 1004, parágrafo único, e 1058 do Código Civil. Mas para eu excluir um sócio remisso, ele tem que ser remisso. Para ele ser remisso, ele tem que ter subscrito um capital e não integralizado esse capital. Se o capital social é ficto, é fictício, e os sócios combinam de boca que cada um vai botar um determinado valor, caso não cumpram o que foi compromissado, como é que eu vou conseguir exigir a condição de remisso daquele sócio? Se o maldito contrato social diz lá, capital social é de 10 mil cotas de R$1, cada dividido entre os sócios, assim, assim, assado, integralizado em dinheiro. Qual é a realidade disso? Zero. Aí os sócios combinaram que cada um investiria 2 milhões, mas botam um capital fictício de 10 mil, de 100 mil. Um dos sócios rói a corda e não investe os 2 milhões pactuados, e o outro fica querendo exigir que o cara coloque a porra do dinheiro. E aí eles estão num conflito que nasce por um erro do contrato social. Um erro do capital social. Um erro de subcapitalização do capital social. Capital social precisa ser real. E esse é, para o tema da live de hoje, um dos principais erros que eu observo ao longo desses 23 anos na advocacia societária. O capital social incondizente com a realidade. Recentemente, um cliente meu, que também é meu amigo, vendeu uma casa de praia de alto padrão que ele tem. Ele fez essa venda por 3,6 milhões de reais, 3 milhões e 600 a casa de praia. Fiquei muito triste porque eu era um frequentador assíduo dessa casa de praia, mas ele vai construir outra. Então eu estou na expectativa aí de que já eu tenha a minha outra casa de praia para frequentar, porque a melhor coisa que você faz na vida é não ter casa de praia, é ter amigos que tenham casa de praia. E ele foi vender essa casa. Essa casa está dentro de uma sociedade, uma limitada, que existe para guardar essa casa. E aí, nesse caso, ele não vai vender a casa propriamente dita.
ele vai fazer a cessão de cotas dessa sociedade para o comprador. Essa casa foi construída dentro dessa sociedade. O problema é que o capital social dessa sociedade é de apenas R$200 mil. E a edificação da casa se deu com recursos do bolso do sócio não formalmente contabilizados. Recursos não formalmente contabilizados. O que esse sócio deveria ter feito? Na medida em que ele fosse injetando dinheiro para fazer a obra de construção da casa, ele deveria promover aumentos no capital social e ir aportando esse dinheiro na sociedade para que ela pudesse comprovadamente realizar as despesas da obra. E aí nem é o contrário nesse caso, Sandro. É exatamente esse o problema que eu estou, Sandro. É um valor baixo de capital com investimento 1000 vezes maior. Seja para uma empresa operacional, seja como essa, uma pessoa jurídica só para guardar uma casa de praia. Qual é o problema que ele está enfrentando agora? Ele está vendendo as cotas dessa empresa, repito, por 3,6 milhões. E o capital social está em 200 mil. O que vai acontecer? Vai apurar um ganho de capital no GCAP em cima da diferença do preço de venda, 3,6 milhões, para o valor do capital social, que é só de 200 mil. Então, são 3,4 milhões de reais sobre os quais vai incidir imposto de renda em 15%. Ele vai pagar 15% de ganho de capital em imposto de renda, porque manteve um capital social fictício, subavaliado, um valor desproporcional à realidade. E fato, pessoal, que ele fez os investimentos, aquela casa não nasceu sozinha. O João de Barro não foi lá passando de vez em quando e soltando um pouquinho de barro para edificar aquela casa. Então, bastava que ele, atendendo ao princípio da realidade do capital social, fizesse, ao longo da obra, aumento desse capital social para mantê-lo real. Uma dúvida comum dos alunos, prestem atenção, é a seguinte: o fato de uma empresa nascer com um valor e crescer patrimonialmente não obriga que essa empresa faça aumentos de capital social. O capital social pode ficar estável e estagnado se ele é real ao tempo em que ele foi concebido. Então, se eu crio uma empresa hoje, uma indústria, e gasto 1 milhão, é difícil construir uma indústria com 1 milhão, vamos lá. Eu tenho um negócio que eu investi 1 milhão, meu capital social é 1 milhão, 10 anos depois, se essa empresa vale 300 milhões, esse capital social ainda pode estar com esse valor baixo. Não há irregularidade nisso. O capital social não precisa acompanhar a evolução patrimonial da empresa. O que eu estou dizendo aqui é que o capital social precisa ser real no momento em que ele nasce, ou eventualmente a partir do momento em que você vai tendo novos investimentos na sociedade. No final do dia, pegando aí a ponderação feita pelo Sandro, imaginando que o capital social é baixo e o investimento foi 10 vezes maior, por exemplo, no equipamento, o que você tem, Sandro, é uma evidente confusão patrimonial. Porque o dinheiro entrou. Os equipamentos não nasceram do nada ali. Se o dinheiro entrou, de onde ele veio? Ora, se eu não estou informando que vem da sociedade porque não há capital social para isso, ele não caiu de paraquedas lá, veio do bolso dos sócios. Só que não contabilizando como empréstimo, como a FAQ, adiantamento a futuramento de capital social, ou mesmo como capital, o ingresso desses recursos na sociedade é ilícito, porque gera confusão patrimonial. E a confusão patrimonial, muitos de vocês sabem bem disso, é a porta para a desconsideração da personalidade jurídica. Então veja só quanta coisa está em jogo quando você subcapitaliza, quando você erra nesse elemento do contrato social. Primeiro, teu contrato social, tendo um capital baixo, fará com que a sua contabilidade jamais seja 100% certa. Porque toda a vida contábil de uma empresa nasce no capital social, a partir dele.
Se ele está errado, toda a contabilidade dali para frente está viciada. Toda ela. Segundo, na hora que ele vai fazer a cessão das cotas, ele tem que pagar ganho de capital na diferença positiva entre o valor de venda e o valor histórico. Se o capital social é subavaliado, fake, essa diferença vai ser gigantesca. Mais ganho de capital ele vai pagar, mais imposto de renda ele vai pagar. Não para por aí, pessoal. A gente tem que perceber que o capital social irreal pode trazer outros problemas. Enquanto ainda diretor do DREI, o meu querido amigo e sócio, professor André Luiz Santa Cruz, editou uma IN que, segundo ele diz, a contragosto, mas veio por comando do Ministério da Economia, a IN 76 do DREI. IN 76 do DREI. E essa IN usa a junta comercial como fiscal do COAF. Do mesmo jeito que usa os cartórios de imóveis, cartórios de notas e tal. Então, essa IN faz com que a junta comercial sirva como fiscal do COAF para verificar situações de lavagem de dinheiro e situações de financiamento ao terrorismo. E aí existe uma função da junta, na verdade, a quádruple função da junta de, sobre todos os atos registrados nela, fazer a verificação de atos que possam ser considerados para fins de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. A IN 76 obriga que a junta comercial monitore, são os 4 verbos, monitore, selecione, analise e, se identificar elementos estranhos, comunique ao COAF. Então, monitorar, selecionar, analisar e comunicar ao COAF. E aí tem uma lista de situações na IN 76 que fazem presumir que o ato é estranho, que o ato é um ato que incita cuidados. Dentre as situações que a IN 76 do DREI fala, está a de capital social incompatível com o objeto da sociedade. Aí eu monto uma construtora, capital 10 mil. O que eu vou construir com 10 mil, porra? O que eu vou construir com 10 mil? Eu tenho um capital social incompatível com o objeto da sociedade. O que a junta comercial vai fazer? Monitora isso, seleciona esses atos, analisa esses atos e comunica ao COAF. Ah, Pablo, comunicar ao COAF acontece o quê? Cara, diretamente nada. Se o teu cliente não está praticando nenhum ilícito, beleza. Agora, se ele andou rateando em algumas coisas, e dependendo da situação, ele já é figurinha carimbada do COAF, em dado momento ele pode sofrer fiscalizações. Então, o capital social, que não é condizente com a realidade, é um erro muito sério em matéria de contrato social. E é de uns assuntos que mais é ignorado, né, pelos contadores e advogados na hora da realização do contrato social. A Tati Miranda falou assim, ó, nada, nenhuma mensagem de obrigada. Qual mensagem, Tati? Eu perdi alguma coisa por aí, né? Pelo visto. A Sara Santos, eu sou Sara Santos, perguntou o seguinte, quando vou aumentando gradativamente o capital social, não pago imposto de renda? Muito bem, Sara. Você não paga imposto de renda por fazer aumento de capital social. Mas veja, o aumento de capital social decorre de algum recurso, oriundo de alguém. Então, o sócio, por exemplo, faz novos investimentos, ele vai tirar recursos do seu patrimônio pessoal, bens ou dinheiro, e aportar na sociedade ao título de aumento de capital. Ou a sociedade tem lucros acumulados. E aí, com lucros acumulados, pode reverter para aumento de capital. Ou a sociedade tem reserva de capital, emitiu
cotas ou ações com ágio tem reserva de capital. Pode reverter a reserva para aumento de capital. Então, nesses casos, veja, eu não posso aumentar o capital social do nada, do aleatório. Por quê? Porque eu preciso ter origem dos recursos que estão ingressando na sociedade ou estão ingressando no capital social, que podem vir dos sócios como novos investimentos, podem vir de novos sócios, podem vir da sociedade que tenha lucro acumulado ou reserva de capital que possa ser revertida para o aumento de capital. Repare uma outra coisa também, né? Tem que tomar cuidado com o oposto, que é, eu quero botar o capital social real, estou investindo 4 milhões. Aí eu vou criar a sociedade e botar lá 4 milhões. Aí você olha a declaração de imposto de renda desse cliente e ele não tem 4 milhões em patrimônio. Porque esse dinheiro é um dinheiro fora do circuito. Isso também é um problema. Eu preciso ter a origem dos recursos. O capital social, eu vou repetir, é a soma de esforços financeiros dos sócios para a consecução do objeto social. O capital social é o investimento que os sócios fazem do bolso deles para o bolso da sociedade. O que significa que o sócio tem que ter aquilo no bolso dele, formalmente falando, contabilmente falando. E aí, quando o sócio bota, por exemplo, dinheiro na sociedade, na declaração de imposto de renda dele, ele vai informar que agora ele tem cotas, mas ele vai ter menos dinheiro. Porque o dinheiro que ele tinha, ele jogou na sociedade. No lugar, ele tem cotas. Se ele tinha imóveis, esses imóveis vão deixar de ser dele, vão passar a ser da sociedade. Mas ele passa a ter cotas no lugar disso. Então, é um dominó, né? Uma coisa precisa casar com a outra, para que você não tenha problemas com a Receita Federal e com o COAF. Então, pessoal, capital social precisa ser fidedigno, precisa ser real ao valor investido pelos sócios. Esse valor é apurado a partir de um estudo prévio ao negócio, que a gente chama de plano de negócios, business plan. Esse plano não precisa ser feito por uma empresa especializada. Não é um negócio da NASA, meu irmão. Até o pipoqueiro tem que fazer um plano para vender pipoca na praça, porra. Para vender pipoca na praça, o pipoqueiro vai ter que calcular quanto custa a carrocinha, quanto custa o milho, quanto custa o óleo, quanto custa o papelzinho de embalagem, para que ele possa, o quanto custa o gás, para que ele veja lá qual é o lucro e tal. Então ele sabe que para ele começar a jogar o jogo, ele tem que investir X. E que para o jogo continuar girando, até que a carrocinha dê a ele o dinheiro para se sustentar, ele tem que continuar botando. Então, é em cima disso que o sócio vai identificar qual é o capital social. E fazendo o capital social correto, ele evita uma série de problemas, como, por exemplo, a fraude tributária, a fraude contábil. Na hora de vender as cotas, estando o capital mais elevado, ele vai pagar menos ganho de capital. Se houver novos investimentos na sociedade, ele tem que refletir isso no capital social, por tudo que eu falei até aqui. Esse é um dos erros mais fatais na confecção dos contratos sociais. O Márcio Passamani falou que tem até aplicativo para fazer plano de negócios, né? Hoje em dia tem para tudo, né, cara? Isso é muito bom, assim, ajuda, só não faz quem não quer. Bom, pessoal, esse foi um erro. Na semana que vem eu vou fazer o evento Arquitetando a Limitada. E na primeira aula, segunda-feira, eu vou ensinar como identificar erros no contrato social e como aproveitar esses erros para ganhar grana, para oferecer aos clientes o serviço de adequação e modernização de contrato social. Esse evento, que vai ser de segunda, terça e quarta, semana que vem, é gratuito e você pode fazer a inscrição ou escrevendo aqui agora eu quero ou no link que está na minha bio. Você consegue fazer a inscrição gratuita para esse evento que vai acontecer semana que vem às 19 horas, segunda, terça e quarta-feira. Então, fiquem espertos em relação a isso. Na segunda, a aula é sobre erros do contrato social e como aproveitar esses erros. Na terça, eu vou falar sobre acordo de sócios, quando é útil, quando não é, o que inserir, o que não inserir. E na quarta-feira, eu vou falar sobre dissolução parcial de sociedade. Vai ser um prazer receber vocês lá e saibam que na quarta-feira, no último dia, eu vou abrir as inscrições
pro Limitada de A a Z, meu curso de Limitada, que está totalmente reformulado. Estou gravando o curso todo do zero, todo atualizado com as mudanças legislativas. Então, não percam aí esses 3 dias da semana que vem e a oportunidade de entrar no Limitada de A a Z, que é um curso que é só sucesso, e o pessoal estava me pedindo, porque eu vinha fazendo só o de planejamento sucessório. Já aí, ano passado, eu fiz 5 turmas de planejamento sucessório e não fiz o Limitada. Então, eu atendi aí para que vocês façam o curso de Limitada. Cirão perguntou, da turma, vocês vão entrar direto? Claro, pagando entra direto. Mas os alunos da EPS, Cido, brincadeira à parte, vão ter desconto para entrar na turma do Limitada de A a Z, tá, cara? Mas fica atento na semana que vem, quando eu abrir as inscrições. Então, é só escrever aí para você se inscrever no Arquitetando a Limitada de semana que vem, segunda, terça e quarta. E na quarta eu abro as inscrições para o Limitada de A a Z, tudo zerado, novinho, lindíssimo, para que vocês possam dominar esse assunto. O pessoal que está aqui e trabalha com planejamento sucessório, meu irmão, não tem como você querer viver de holding sem saber Limitada. Não tem jeito. Então eu espero vocês na semana que vem. Obrigado. Amanhã tem live, hein? Amanhã tem live. Já até esqueci o tema, daqui a pouco eu posto o tema da live da semana que vem. De amanhã, semana que vem, olha. A live de amanhã, tá bom? 18 horas. Daqui a pouquinho, minha turma do EPS 5, que está em andamento, estaremos juntos para abrir o módulo 6, para falar da passagem das cotas, cessão de cotas, doação de cotas. Hoje a gente inaugura, então, o módulo 6 do nosso curso, a Engenharia do Planejamento Sucessório. Obrigado a vocês pela audiência, pelo carinho, pela confiança que vocês entregam para mim aqui quando estão comigo dividindo esse espaço. Fui!